A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre um prazer e uma alegria muito grande estar aqui. E quando o pastor me chamou para estar aqui, ele me deu o tema, né? Compaixão eu tenho, que é o tema de missões estaduais. Então, peço aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias em Mateus 9, do 35 ao 37, que é onde se encontra a divisa. Mateus 9, do 35 ao 37. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todos os tipos de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Fechemos nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, ministrando aos nossos corações sobre essa palavra, Senhor, sobre essa mensagem. Que possamos estar, Senhor, de ouvidos abertos e com o coração quebrantado, Pai, para ouvir, para receber e para praticar, Paizinho. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Capacita, Pai. Eu sei que o Senhor capacita. Eu sei que o Senhor dá forças, Senhor. Então, toma a frente de tudo, Paizinho. Muito obrigada, Senhor, por isso. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, como vai ter em muitas Bíblias, o Senhor fala, grande é a seara. Ou seja, grande é a seara, grande é a demanda, grande é a quantidade de pessoas que precisam ouvir da palavra do Senhor. Grande é a quantidade de pessoas que nesse momento estão por aí sofrendo, que estão precisando dessa palavra de cura, dessa palavra de refrigério. Mas poucos são os trabalhadores. Pequeno é o número de pessoas que preguem, que ensinem e que exortem. E existe uma diferença bem grande entre pregar e ensinar, entre pregar e discipular. Pregar é proclamar o evangelho e anunciar as boas novas. Pregar é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou compartilhando a mensagem. E se for fazer uma analogia com plantar uma semente, pregar é jogar a semente na terra. Mas discipular seria como preparar o solo. A gente não pode apenas jogar a semente, mas tem todo um processo antes disso e depois também. Eu lembro quando minha mãe me chama para plantar com ela algumas plantinhas, que ela agora tem uma horta do lado de casa, e tem todo um processo para plantar a semente. Primeiro botar uma terra, que é uma terra especial, né, que você compra, que vem cheia de nutrientes. E depois você põe as pedrinhas, aí vem outra camada de terra, e só depois você põe a semente. E depois disso você fecha e tem todo o processo depois, né, de estar regando, de estar podando a planta, de estar cuidando dela. Ela precisa de atenção a todo momento. Então, faltam essas pessoas para que cuidem das sementes que estão sendo plantadas. As pessoas hoje em dia estão se ocupando e focando muito apenas no pregar, mas têm esquecido do discipular, têm esquecido de cuidar da planta, têm esquecido de realmente semear e poudar cada uma delas. E é por isso que muitas plantas hoje em dia não têm crescido de verdade. Hoje em dia é muito fácil você encontrar várias pessoas se desviando, várias pessoas que, na verdade, nem conheceram de verdade o Evangelho, mas que estavam na igreja apenas por aparência
ou até mesmo de forma superficial, mas não criaram raízes de verdade, porque o solo não foi preparado. Lá em Mateus 21, peço aos irmãos que estejam abrindo também. Perdão, irmãos. Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13, vamos estar lendo do versículo 3 ao 8. Mateus 13, do 3 ao 8. Essa é uma das primeiras parábolas daqui na Bíblia que Jesus conta. E é uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola do semeador. Eu creio que muitos conhecem. Então, vamos lá. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não criaram raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Então aqui a gente vê bastante que quando o homem saiu para semear, as sementes que caíram numa terra rasa, elas não criaram, logo os passarinhos vieram e levaram tudo. Então muitas vezes a gente joga a semente, mas não dá atenção a esses detalhes. A semente ela foi plantada num lugar raso, num lugar que não havia sido preparado, e logo veio os pássaros, logo veio o inimigo e levou embora essa semente. Então ela não cresceu e não deu frutos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras e poucas terras. Elas cresceram rápido, né? Logo o lugar ficou cheio de plantas, mas logo elas morreram porque não tinham criado raízes. Então, o processo, ele é complicado, o processo é longo, o processo é lento, muitas vezes vai ser doloroso, muitas vezes a gente vai parecer que não está dando em nada, mas isso significa que está criando raízes. Muitas vezes as tribulações, as dificuldades são para que a gente crie raízes no Senhor, para que a gente esteja firme nele, para que a gente aprenda a depender apenas dele. Então, essas sementes, elas não tinham muito lugar para se aprofundar e logo secaram, logo morreram. Outras sementes caíram também no meio de espinhos, mas esses espinhos logo cresceram e sufocaram as plantas. Muitas vezes, nós podemos ser esses espinhos. Tem pessoas ao nosso lado tentando crescer, mas ao invés de ajudar, nós temos sido pedra de tropeço para o crescimento dessa pessoa. E muitas vezes até mesmo para o nosso. Então a gente precisa estar tomando muito cuidado com isso. Mas no versículo 8 vai dizer: mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Ou seja, as sementes que cresceram na terra boa não só cresceram, como geraram também outros frutos. Elas multiplicaram e todo o prejuízo que havia tido antes, com as sementes que foram levadas pelos pássaros, as sementes que foram destruídas, as sementes que foram esmagadas, elas foram compensadas porque essa daqui gerou na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Então, nós precisamos estar prestando atenção na terra em que estamos plantando, na terra onde estamos semeando, porque é na terra boa que essa semente vai estar crescendo, vai estar produzindo outros frutos. E é nessa terra onde ela não vai estar sendo destruída. Muitas pessoas hoje em dia
têm sido plantadas no raso e não têm crescido de verdade, não têm tido a oportunidade de se firmar do Senhor, não têm conhecido a Ele de verdade, como eu havia dito, e por isso estão se desviando. É comum vermos hoje em dia muitas igrejas cheias de pessoas, mas essas pessoas logo se desviam, logo quando aparece a dificuldade, quando aparecem os espinhos, elas logo se afastam, porque não têm criado raízes do Senhor. Então, a gente precisa também estar cuidando, tomando conta do processo um do outro, né? A gente prega, quer plantar a semente, e a gente precisa cuidar dessa semente agora. A gente precisa estar regando, a gente precisa estar dando atenção. Quem tem planta sabe, né, como geralmente as plantas que você mais conversa ou até mesmo elogia, elas tendem a crescer mais belas, mais exuberantes. Então, essa semente que a gente está dando mais atenção, que a gente está tendo cuidado com ela, ela vai crescer muito mais bonita, ela vai gerar outros frutos. E é por isso que a gente precisa discipular, porque discipular é cuidar do processo do outro. E a gente precisa muito um do outro. Estamos aqui reunidos na Igreja Batista Vila Coab Ouro Preto, mediante uma mesma fé em Cristo Jesus, uma fé salvífica, e estamos juntos. Juntos porque precisamos um do outro. Juntos porque quando um cai, o outro está do lado para levantar. E é por isso que a gente precisa de alguém do nosso lado. É melhor dois do que um sozinho. Juntos porque a gente precisa desse coletivo. Quando o Senhor Deus criou Adão, ele estava se sentindo só. Então o Senhor foi lá e criou Eva. Porque o ser humano tem a necessidade de estar com o outro. A gente precisa um do outro. E muitas vezes a gente tem se preocupado muito apenas com a nossa salvação individual. Ah, eu já estou salvo. Não preciso mais me importar com nada, já é suficiente. Mas a gente esquece do coletivo, das pessoas que estão à nossa volta. Né? A gente esquece daquele vizinho que ainda não ouviu a palavra do Senhor. A gente esquece daquelas pessoas que estão na rua agora, naquelas pessoas que estão tão abandonadas e tão sofridas. E a gente esquece dessas pessoas. E o que é que temos feito para resgatar cada uma delas? O que é que temos feito para trazer elas aqui? O que é que temos feito para que essas pessoas sejam salvas também? Porque a gente tem se preocupado tanto só apenas com nós mesmos. A salvação é individual, mas o processo é coletivo. Tudo que a gente está vivendo aqui é coletivo. A gente precisa estar ajudando o nosso próximo a estar conosco um dia lá no céu também. E eu imagino que ninguém aqui queira ver os seus familiares, os seus amigos queimando no fogo ardente, no fogo eterno, enquanto estamos lá na glória, desfrutando e cantando hosana nas alturas. Então a gente precisa estar discipulando também e cuidando de cada um, né? A gente que já se converteu sabe o quanto a caminhada é complicada, o quanto vão aparecer constantemente desafios, o quanto constantemente nós vamos estar sendo tentados, quantas vezes nós vamos estar desanimando, né? Muitas vezes a gente para assim um pouquinho de orar e já não tem mais o desejo de estar orando. A gente para um pouquinho de ler a Bíblia e a gente já não se satisfaz mais de estar na presença do Senhor. E nessas horas faz muita falta ter alguém do nosso lado que nos chame. Ei, vamos lá, vamos ler a Bíblia, que nos incentive, que esteja compartilhando conosco a palavra, que esteja nos incentivando a chegar mais perto do Senhor Jesus. Então a gente precisa estar discipulando também. E aqui vai estar no texto em que lemos, né, lá de Mateus 9, vai estar dizendo que Jesus ele visitava todas as cidades e povoados e ele ensinava e anunciava a mensagem para aquele povo. E a gente precisa seguir o exemplo de Jesus, a gente precisa ser como Jesus e fazer como ele fazia. Por onde ele passava, ele fazia diferença. Né? Onde ele passava, os coxos andavam. Onde Jesus passava, os cegos viam, os
surdos ouviam, os leprosos eram curados de todas as suas feridas. E esse Jesus fazia diferença. Jesus, ele tinha uma sensibilidade incrível ao olhar para as pessoas, onde ao olhar para cada uma delas, ele sentia a dor do próximo, ele se compadecia delas. São tantos versículos que falam que Jesus teve pena. Eu posso estar citando alguns para vocês aqui. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo do 40 ao 42, vai dizer assim: um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra dele desapareceu e ele ficou completamente curado. Lá em Lucas 7, versículo 13, também vai dizer assim: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva. E muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Lá em Mateus, capítulo 20, versículo 34, a partir do 34 vai dizer: quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que se calassem, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Esses são apenas alguns exemplos de toda a compaixão que Jesus tinha pelo próximo. Ele sentia a dor do outro, ele sabia a necessidade de cada um, e ao ouvir o clamor da alma de cada um, ele ia até lá com pena, com compaixão, com amor, e curava. Sim, eu quero que você seja curado, sim. Levante-se, veja agora. Então esse Jesus, ele curava, né? Ele ouvia o clamor do outro e ia até lá. E quando a multidão tentava calar, quando a multidão muitas vezes chamava de louco, ele ia mesmo assim, ele cuidava de cada um. Ele cuidava de tantas pessoas, do mais pobre ao mais rico, do mais humilde ao cobrador de impostos. E ele cuidava de cada uma dessas pessoas. Ele sabia a necessidade de cada uma delas. E ele não rejeitava, ele não abandonava, mas ele acolhia com muito amor. Ele resgatava essas pessoas. E ele dava seu exemplo para cada um de nós. Ao ser curado, muitas dessas pessoas seguiam a ele. Ao ensinar, muitas pessoas passavam a seguir a ele. Ao chamar, muitas pessoas abandonavam tudo, deixavam tudo para trás e seguiam a ele. Porque ele ensinava, ele dava exemplo, ele dava testemunho e chamava essas pessoas. E então elas tinham uma completa mudança na vida delas. Elas eram curadas, elas eram resgatadas, elas tinham um renovo da sua alma, uma verdadeira transformação, e elas podiam desfrutar desse Jesus que salva, desse Jesus que liberta, desse Jesus que cura as enfermidades da alma, desse Jesus que cura as enfermidades físicas e que cuida de cada um de nós. E o que nós temos feito
vendo essas pessoas que também precisam desse Jesus a quem conhecemos? O que temos feito ao olhar esses necessitados, essas pessoas abandonadas, essas ovelhas perdidas precisando de um pastor? O que temos feito mediante a isso? A palavra do Senhor vai dizer que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de salvação. Então, o que a gente tem feito por esses pecadores, ou até mesmo por nós que estamos precisando do arrependimento? O Senhor muito se alegra ao ver alguém que antes estava vendida, estava presa no pecado, dizendo: eis-me aqui, Senhor, permitindo que Ele cure, permitindo que Ele entre em sua vida. Há muita festa no céu perante isso. Então, por que a gente não tem feito de tudo para alegrar o Senhor? Por que a gente não tem resgatado essas pessoas? Porque a gente não tem dado atenção a elas, a mesma atenção que Jesus dava a elas. Porque a gente não tem seguido o exemplo dele. Então, a gente precisa olhar com compaixão para cada uma dessas pessoas e pedir ao Senhor, clamar para que Ele nos encha dessa compaixão, nos encha desse amor pelo próximo, que muitas vezes é tão escasso. A gente tem vivido presos numa bolha onde só importa nós mesmos, onde estamos cercados e vendados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, e deixamos de olhar para a necessidade do próximo, deixamos de olhar para o que o outro está precisando, para o socorro do outro, para o lamento do outro, e temos nos cegado completamente para isso. Então, a gente precisa estar caminhando como Jesus, né? E pedindo e clamando para que Ele nos encha desse amor pelo outro, para que Ele tire essas vendas que nos impedem de ver ao outro, que nos impedem de enxergar o próximo. E nós precisamos dar bons frutos, né? A gente não tem feito muita coisa pelas pessoas, mas a gente precisa dar bons frutos. Como o pastor mesmo falou, né, no culto de domingo à noite, pelos frutos a árvore é reconhecida. Então, que frutos nós temos dado? Lá em Mateus 21, versículo do 18 ao 19. Vai dizer assim: no dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Muitas vezes nós temos sido como essa figueira. Muitas vezes nós não temos dado bons frutos. E quantas pessoas passam por nós famintas, necessitadas, precisando desse socorro, precisando desse alimento, mas não temos tido nada para oferecer, porque nós não temos tido frutos. Nós temos vivido apenas pela aparência, nós temos vivido apenas de forma superficial, né? Apenas com folhas, mas as pessoas estão precisando de frutos. Elas não precisam de folhas para se alimentar, mas sim de frutos. E Jesus teve fome, e quando passou por essa figueira, quando foi até ela, ele não foi alimentado, porque ela possuía apenas folhas. Ela era apenas uma árvore bonita, uma árvore preenchendo espaço, uma árvore que estava ali. Mas ela não tinha utilidade nem valor nenhum. Então, o Senhor foi e ordenou a ela que nunca mais desse figos. E na mesma hora a figueira secou. Muitas vezes nós temos sido como essa figueira. E quantas pessoas não estão precisando desse alimento? Quantas pessoas não estão precisando do pão da vida, da água que sacia toda a sede, do pão que alimenta o faminto, que tira toda a fome?
mas elas não têm encontrado nada, porque nós não temos tido nada para oferecer para essas pessoas. Então, a gente precisa estar olhando bem para as nossas atitudes, olhando bem para o que nós temos feito mediante a tudo isso, o que temos feito mediante o clamor das pessoas, o que temos feito ao passar pela rua, ver algum morador de rua pedindo por um pouco de esmola, um pouco de alimento, e muitas vezes nós viramos a cara, nós fechamos o bolso, fingimos que não estamos vendo o lamento dele. Quantas vezes nós não temos visto nossos amigos sofrendo, pessoas que estão à nossa volta precisando de um pouco dessa palavra da vida. Essas pessoas que muitas vezes precisam, mas nem mesmo elas percebem. Porque a gente só sabe o quanto somos dependentes do Senhor quando aceitamos Ele na nossa vida. E muitas pessoas estão vivendo num vazio. Muitas pessoas não têm conhecido a verdadeira felicidade, não têm conhecido a verdadeira alegria que é estar com Jesus Cristo. Alegria essa que nós conhecemos. E por que não temos compartilhado essa alegria com as pessoas? Por que temos sido tão egoístas e guardado tudo isso, todo esse tesouro que é a palavra do Senhor apenas para nós mesmos? Nós precisamos compartilhar compaixão, nós precisamos ter compaixão, nós precisamos dar ao outro compaixão para que o outro cresça e para que o outro produza outros frutos. Para que o outro cresça e para que ele possa também compartilhar com outras pessoas e para que mais e mais pessoas conheçam e desfrutem da salvação, para que mais e mais pessoas estejam conosco no céu, na glória de Deus. E a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Muitas pessoas estão precisando agora de ajuda. Muitas pessoas agora estão precisando desse pão da vida, dessa água da vida. Muitas ovelhas estão perdidas sem ter o seu pastor e nós não temos oferecido Jesus a elas, né? Como no versículo que a gente leu logo no começo, né? De Mateus 9. De Mateus 9, 36. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. E quantas pessoas não têm estado sem o seu pastor? Quantas pessoas não têm estado sem direção? Quantas pessoas não têm estado sem o seu pastor? Um pastor que cuida, esse pastor que protege, esse pastor que alimenta, esse pastor que vai cuidando de nós, que vai nos protegendo de todo o mal, que vai nos guiando até o caminho certo, até o céu, o reino de Deus. E o que nós temos feito mediante tudo isso? Nós temos sido como Jesus, que ao ver aquela multidão abandonada e desamparada, sentiu pena e foi até eles? Ou nós temos sido a multidão sozinha e desamparada? Nós temos deixado a multidão sozinha e desamparada? Nós precisamos resgatar as pessoas para Cristo Jesus, com esse amor que salva, com esse amor que liberta, com esse amor que gera vida, com esse amor que produz mais e mais frutos. E nós precisamos olhar para o outro e sair dessa bolha, tirar essa venda que nos impede de olhar para o próximo e estender a mão para chamar cada um e fazer a diferença como Jesus fez. Então é isso que é a mensagem que eu gostaria de trazer essa noite. Que a gente possa estar olhando com paixão para o próximo. Que a gente possa estar permitindo que o Senhor trabalhe através de nós. Permitindo que a gente seja instrumento nas mãos dEle. Que a gente possa estar indo atrás de ajudar o nosso próximo, que a gente possa estar olhando mais para o outro e que a gente possa estar rompendo essas barreiras, barreira essa da religiosidade, barreira essa do egoísmo, do orgulho, barreira essa do nosso pecado,
que muitas vezes nos impede de chegar até Deus, e isso impede que outras pessoas também cheguem até Deus. Temos sido pedra de tropeço quando o Senhor nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Então, que o Senhor possa estar transformando as nossas vidas, que possamos estar dizendo, eis-me aqui, para que Ele trabalhe através de nós e em nós. E é isso, meus irmãos. Que possamos ter mais compaixão e declarar: compaixão eu tenho compartilhado, compaixão eu tenho semeado, compaixão eu tenho produzido. Amém. Quando ele olhou e viu as multidões, se encheu de real compaixão. Todos aflitos e desamparados, ovelhas sem ter direção, sem ter esperança da luz de um novo amanhecer. Indo nas trevas, caminhos incertos, sem Cristo irão perecer. Compaixão eu tenho, vou me dedicar a levar a todos este amor sem par. Compaixão eu tenho, devo então mostrar o amor de Cristo e lhes resgatar. Como Jesus, cabe a nós ajudá-los, faz parte da nossa missão. Tantos que choram, tão necessitados de vida, de perto e de pão. Grande a seara e a trabalhadores, valentes, mas tão poucos são. Precisamos orar ao Senhor da seara, devemos mostrar compaixão.